Uma cidade do interior, encravada entre colinas sombrias e o murmúrio constante de um rio antigo, o passado e o presente se entrelaçam em camadas de mistério. Nesse lugar, os relógios parecem andar mais devagar e as noites são preenchidas com um silêncio quase tangível, interrompido apenas pelo som distante de correntes arrastando-se ao bater da meia-noite. Ana, uma moradora da cidade, sempre foi fascinada por esses sons noturnos que invadiam sua janela. Criada entre as histórias que os mais velhos contavam ao cair da tarde, ela aprendeu a ouvir as vozes do passado que sussurravam através das brisas frias da noite. Segundo os antigos, as correntes pertenceram a um prisioneiro injustiçado, cujo espírito ainda buscava justiça e liberdade, vagando eternamente pelas colinas. Naquela noite, enquanto a lua cheia lançava sua luz pálida sobre a cidade, Ana decidiu seguir o som das correntes. Movida por uma combinação de coragem e uma curiosidade insaciável, ela atravessou as ruas desérticas, sentindo o peso da história em cada passo. O vento frio parecia carregar sussurros antigos, palavras de advertência ou talvez de convite, enquanto ela se aproximava da origem dos sons. Com cada metro percorrido, a sensação de estar sendo observada crescia. Não era apenas a impressão de olhos invisíveis sobre ela, mas uma presença quase palpável que alternava entre guiar e seguir seus passos. As correntes soavam mais próximas agora, um clamor metálico que ressoava com uma urgência fantasmagórica. Envolvida pela atmosfera sobrenatural, Ana percebeu que estava sendo levada para fora da cidade, em direção à colina mais escura, onde antigas ruínas de um moinho abandonado se erguiam contra o céu noturno. Dizia-se que era neste lugar que o prisioneiro encontrara seu trágico fim e onde seu espírito estava confinado. Ao chegar às ruínas, o som das correntes atingiu um clímax ensurdecedor. Ana, com o coração batendo a um ritmo que rivalizava com os ecos das correntes, sentiu que estava prestes a desvendar algo monumental. O que ela encontraria ali poderia revelar segredos há muito guardados pelas sombras daquele lugar, ou talvez fosse apenas o começo de uma jornada ainda mais profunda e enigmática. Por ora, as respostas permanecem ocultas, escondidas nas dobras do tempo e nas sussurros que apenas a meia-noite conhece. Naquele momento, sob a luz opressiva da lua cheia, que banhava as ruínas do moinho, Ana sentiu-se como se estivesse pisando em um limiar entre mundos. O ar estava carregado com uma energia palpável, uma tensão que se entrelaçava com o som incessante das correntes. Enquanto se aproximava do coração das ruínas, seus olhos captaram movimentos sutis nas sombras, como se formas etéreas dançassem na periferia de sua visão. O medo e a fascinação se mesclavam dentro dela, cada passo impulsionado pela necessidade de descobrir a verdade por trás das lendas que haviam permeado sua infância. Era como se cada pedra e cada sopro de vento nas ruínas contassem parte de uma história trágica, sussurrando segredos que apenas a noite ousava revelar. Ao tocar as paredes frias do moinho, Ana sentiu um choque gélido, uma conexão instantânea com as memórias impregnadas naquelas pedras antigas. De repente, o som das correntes intensificou-se, culminando em uma cacofonia que parecia vir de todas as direções. Então, tão abruptamente quanto começou, silenciou-se. No vazio deixado pelo barulho, uma voz ecoou, baixa e rouca, mas claramente audível. Liberdade. Ana girou, tentando localizar a fonte da voz, seu coração batendo contra o peito. Não havia ninguém visível, mas a sensação de presença era inegável. Quem está aí? Ela chamou, sua voz um misto de desafio e súplica.
Sou eu, o prisioneiro das correntes, respondeu a voz, agora um pouco mais forte, como se ganhasse força com cada palavra. Você veio para me libertar. Ana hesitou, a realidade da situação se impondo sobre ela. Ela estava conversando com um espírito, com o próprio prisioneiro das lendas de sua infância. Como posso libertá-lo? Ela perguntou, a curiosidade superando seu medo. Ravele, a verdade, disse a voz. Traga à luz o que foi escondido e quebre as correntes que me prendem a este lugar. Ana percebeu que esta não era apenas uma jornada para desvendar uma história de fantasma, mas uma missão para restaurar a justiça. Ela precisaria investigar o passado, entender o que realmente aconteceu naquela colina sombria e quem era o homem cujo espírito clamava por liberdade. Com determinação renovada, ela prometeu naquele momento desenterrar a história oculta da cidade, não importando o quão profundo tivesse que ir ou quão perturbadoras poderiam ser as verdades que encontraria. A noite ainda era jovem, e o caminho à frente, embora incerto, estava agora iluminado pela chama da resolução de Ana. Mas enquanto ela se preparava para deixar as ruínas, uma sombra se moveu rapidamente entre as árvores. Algo ou alguém estava observando, talvez guardando os segredos que ela estava determinada a revelar. Ana sabia que não estava mais sozinha nessa busca, e que forças tanto vistas quanto invisíveis estariam à espreita em cada etapa de sua jornada. O que essas forças queriam e como responderiam aos esforços de Ana para mudar o equilíbrio de um passado há muito estabelecido era algo que só o tempo revelaria. Por enquanto, o mistério se aprofundava, chamando-a para mais perto do desconhecido. Conforme Ana deixava as ruínas, o frio da noite se acentuava, como se cada passo de volta à cidade trouxesse um arrepio adicional. Seu pensamento estava fixo na tarefa que a voz do prisioneiro lhe impôs. A necessidade de desenterrar a verdade sobre um passado que a cidade parecia desesperadamente querer esquecer pesava sobre seus ombros. De volta em casa, Ana começou sua busca pelos arquivos antigos da cidade. O velho bibliotecário, Sr. Augusto, um homem de sobrancelhas grossas e olhar perspicaz, assistiu com uma mistura de ceticismo e curiosidade, enquanto ela revirava pilhas de jornais desbotados e registros empoeirados. Está procurando fantasmas, Ana? Ele perguntou, com uma ponta de ironia, observando-a por cima dos óculos. Algo assim, Ana respondeu, sem desviar o foco de sua pesquisa. Horas se passaram, e com cada documento, a história da cidade começava a se revelar mais complexa e sombria do que ela imaginava. Havia relatos de um julgamento esquecido, um homem acusado de um crime que ele jurou não ter cometido, e um juiz que parecia ter motivos pessoais para querer o acusado fora do caminho. Quando Ana descobriu uma foto desbotada do homem acusado, ela sentiu uma conexão imediata. Os olhos do homem na foto, cheios de desespero e súplica, pareciam ecoar a voz que ela ouvira nas ruínas. Ela sabia, sem sombra de dúvida, que era ele, o prisioneiro das correntes. Animada por essa descoberta, Ana decidiu visitar os descendentes do juiz, ainda residentes na cidade. A família era reclusa, conhecida por sua desconfiança em relação aos forasteiros e um evidente desejo de manter certos aspectos do passado familiar em segredo. Com cautela, Ana aproximou-se da casa grande e sombria, cujas janelas pareciam observá-la com suspeita. Ela foi recebida por uma mulher de meia-idade, Marta, que, apesar de inicialmente relutante, concordou em falar com Ana após muita persuasão. À medida que a conversa se desenrolava,
Marta revelou que seu bisavô, o juiz, sempre fora uma figura controversa na família. Ele carregava um peso, Marta disse, um segredo que nunca compartilhou conosco, mas que o atormentava até o fim de seus dias. Essa revelação apenas intensificou a determinação de Ana. Ela precisava saber mais, desenterrar o segredo que ligava o juiz ao prisioneiro e, possivelmente, limpar o nome de um homem que fora injustiçado. No entanto, Ana não estava preparada para a resistência que encontraria. Documentos importantes começaram a desaparecer dos arquivos da cidade e ameaças anônimas começaram a chegar em sua porta. Alguém não queria que a verdade viesse à tona. Armada com coragem e uma crescente rede de aliados, alguns esperados, como o bibliotecário Sr. Augusto, e outros surpreendentes, como Marta, que se mostrou simpatizante de sua causa. Ana continuou sua busca. A cada passo, o mistério se aprofundava. As sombras da cidade sussurravam mais forte e a meia-noite nunca parecia tão significativa. As correntes do prisioneiro, agora um símbolo de uma luta maior pela verdade e justiça, não eram apenas correntes de ferro, mas correntes de silêncio e medo que Ana estava determinada a quebrar. O que ela descobriria nas próximas etapas de sua investigação poderia mudar a cidade para sempre, mas o perigo também aumentava a cada revelação. E assim, sob a capa da noite e o olhar atento das estrelas, a jornada de Ana continuava. Cada passo ecoando com o som daquelas correntes fantasmagóricas, cada descoberta trazendo-a mais perto da verdade, ou de mais mistérios a serem desvendados. Conforme Ana aprofundava sua investigação, a cidade parecia se fechar ainda mais em torno de seus segredos. As sombras alongavam-se nas ruas enquanto o outono avançava, e os murmúrios noturnos tornavam-se mais intensos, como se a própria cidade estivesse se agitando, inquieta com as verdades que poderiam ser reveladas. Numa tarde cinzenta, Ana encontrou-se novamente na biblioteca, seus olhos varrendo velozmente as páginas de um diário recém-descoberto escondido em um canto esquecido. Este diário, pertencente a um antigo escrivão da cidade, continha anotações que sugeriam uma conspiração no julgamento do prisioneiro. Linhas febris, escritas à mão, revelavam um acordo entre o juiz e uma figura misteriosa apenas mencionada como o mercador. Essa aliança parecia ter como objetivo a apropriação de terras, usando o prisioneiro como bode expiatório para encobrir seus verdadeiros intentos. A revelação foi como uma chama acesa na escuridão. Ana sabia que precisava confrontar os descendentes do mercador, uma influente família de comerciantes que ainda operava na cidade. Suas lojas e negócios formavam uma fachada respeitável, mas Ana suspeitava que a corrupção de seus antepassados pudesse ter se perpetuado até os dias atuais. Com a ajuda de Marta, que se mostrou uma aliada inesperadamente firme, Ana organizou um encontro com o atual chefe da família Mercador. O homem, um senhor de idade com olhos astutos e uma postura imponente, recebeu Ana em sua mansão. As paredes da grande sala, onde conversaram, eram adornadas com retratos de antepassados, e Ana sentia o peso da história julgando-os silenciosamente. A conversa foi tensa. O senhor mercador inicialmente refutou todas as alegações, mas Ana, armada com as evidências do diário, pressionou-o lentamente. A fachada do comerciante começou a rachar e ele admitiu que histórias de transgressões passadas eram conhecidas dentro da família, embora ele pessoalmente se dissesse alheio aos detalhes. O que você busca, senhorita Nana? Ele perguntou,
Sua voz um misto de resignação e desafio. Justiça para um homem morto há séculos? Não apenas justiça, Ana respondeu firmemente, mas a verdade, para que possamos finalmente estar livres das correntes do passado. O senhor mercador assentiu lentamente, talvez reconhecendo a determinação de Ana. Ele concordou em abrir os arquivos da família para ela, uma decisão que Ana sabia ser um passo crucial em sua busca. As semanas seguintes foram consumidas por um meticuloso trabalho de investigação. Documentos antigos foram examinados, testemunhas adicionais procuradas, e lentamente o quadro completo começou a se formar. Ana organizou uma reunião comunitária para compartilhar suas descobertas, não apenas com as famílias envolvidas, mas com toda a cidade. Na noite marcada, a assembleia da cidade estava repleta. O ar estava carregado de expectativa e, para alguns, de receio. Ana subiu ao palco com os documentos em mãos, pronta para revelar as sombrias verdades de sua cidade. Enquanto ela falava, os ouvintes se remexiam, alguns com olhares de incredulidade, outros com reconhecimento. Mas antes que Ana pudesse concluir, uma interrupção abrupta tomou forma. Uma série de eventos desencadeou-se rapidamente. Eventos que ninguém naquela sala poderia ter previsto. As correntes do passado não estavam prontas para serem quebradas tão facilmente. E as sombras que elas lançavam ainda tinham histórias para contar. Ana percebeu que, embora tivesse revelado muito, ainda havia mais por desvendar. A cidade, com seus sussurros e segredos, ainda tinha mais a revelar sob o manto da meia-noite. Naquela noite, quando a reunião foi abruptamente interrompida, uma figura encapuzada surgiu nas sombras do salão, movendo-se com uma rapidez quase sobrenatural. Antes que alguém pudesse reagir, a figura desapareceu pelas portas traseiras, deixando um rastro de murmúrios e inquietação. A comunidade, já tensa com as revelações de Ana, ficou ainda mais alarmada. Dias após o incidente, a tensão na cidade aumentou. Ana, agora mais determinada do que nunca, continuou sua busca pela verdade, sentindo que cada pedaço revelado a aproximava da história completa. Porém, também percebia que estava cada vez mais imersa em uma teia de perigos que não compreendia totalmente. Investigando a figura misteriosa, Ana descobriu que havia relatos de um guardião, um vigilante que protegia certos segredos da cidade a qualquer custo. Este guardião, uma espécie de mito urbano entre os mais velhos, era dito ser descendente direto de uma das famílias fundadoras, encarregado de manter as sombras do passado bem guardadas. Enquanto isso, a investigação levou Ana a descobrir um antigo diário pertencente a um membro da família fundadora, escondido numa velha caixa em seu sótão. As páginas, embora gastas pelo tempo, continham escritos que mencionavam um pacto feito gerações atrás, um acordo selado para proteger a cidade de escândalos que poderiam destruí-la. Com essa nova informação, Ana convocou uma segunda reunião comunitária, desta vez protegida por medidas de segurança reforçadas. A comunidade, embora abalada, compareceu em massa, a curiosidade e o medo do desconhecido os impelindo. Ana apresentou o diário, as páginas projetadas em grande escala para que todos pudessem ver. Hostes escritos confirmam o que suspeitávamos, ela começou, sua voz firme ecoando pelo salão. Nossa cidade foi construída sobre segredos que foram meticulosamente guardados, mas o custo dessa proteção foi a injustiça cometida contra muitos inocentes. A atmosfera estava carregada, a tensão palpável enquanto ela falava. No entanto, antes que pudesse prosseguir, a figura encapuzada reapareceu,
desta vez enfrentando a comunidade. Com um gesto dramático, a figura removeu o capuz, revelando ser uma mulher de idade avançada, conhecida na cidade como alguém que sempre lutou pela preservação de sua história. A verdade precisa ser conhecida, mas deve ser revelada com cuidado, ela falou, sua voz trêmula mais clara. Eu sou a guardiã dos segredos desta cidade, mas percebo agora que proteger o passado a qualquer custo é um erro. É hora de enfrentarmos nossa história juntos. Com isso, a mulher entregou a Ana um pacote de documentos e chaves antigas que abririam mais do passado oculto da cidade. Com a bênção da guardiã, Ana continuou, com a promessa de que as sombras que rondavam a cidade começariam a se dissipar. Nos dias seguintes, com a ajuda da antiga guardiã e outros cidadãos agora envolvidos, Ana trabalhou para desvendar e curar as feridas antigas da cidade. A cada segredo revelado, a cada verdade desenterrada, a cidade respirava um pouco mais livremente, embora o caminho para a reconciliação total fosse longo e cheio de desafios. Porém, na noite seguinte, enquanto Ana contemplava o céu estrelado, sentindo a libertação de segredos antigos, a calma foi abruptamente quebrada por um sussurro quase inaudível, carregado pelo vento frio da meia-noite. Virando-se, ela viu, não longe das ruínas do moinho, uma figura solitária que parecia observá-la de longe. A silhueta era familiar, mas sua presença trouxe uma nova onda de mistério. Ana, guiada por uma mistura de curiosidade e uma estranha sensação de destino, caminhou em direção à figura. À medida que se aproximava, percebeu que era o mesmo espírito do prisioneiro, agora visivelmente mais pacífico, mas com uma expressão de profunda seriedade. Você fez muito por todos nós, disse o espírito, sua voz uma melodia suave, que contrastava com o sibilar do vento. Mas o caminho ainda não está totalmente livre. Ou mais, muito mais enterrado neste lugar do que os olhos podem ver ou os livros podem contar. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que mais há para descobrir? Ela perguntou, quase sem querer saber a resposta. Há outro segredo, continuou o espírito, um que liga não apenas esta cidade, mas muitas outras através dos tempos e das sombras. Algo que começou aqui, mas que se estendeu muito além, tecendo uma rede de destinos que você não pode imaginar. Oh, antes que Ana pudesse responder, o espírito começou a desvanecer-se, como se o vento o estivesse levando. Procure a chave mestra, foram suas últimas palavras, sussurradas no ar, deixando Ana sozinha sob o manto escuro da noite, com mais perguntas do que antes. Com o coração batendo forte e a mente girando com novas possibilidades, Ana sabia que sua jornada estava longe de terminar. O que quer que a chave mestra significasse, ela estava determinada a descobrir, percebendo que cada resposta encontrada apenas levava a mais mistérios. Gostou de desvendar os segredos da nossa cidade com Ana? Está curioso para descobrir o que a chave mestra desbloqueia e até onde essa nova trama de mistérios e destinos entrelaçados pode nos levar? Então, não perca o próximo episódio de Sussurros do Além, a Chave Mestra. Inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se para continuar essa jornada sombria conosco. Compartilhe este vídeo e deixe seu comentário. O que você acha que a chave mestra pode revelar? Continuemos juntos, desvendando cada sombra, cada sussurro, no próximo encontro. Não perca, os mistérios esperam por ninguém.